O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no mês da Bíblia e a Bíblia está na mão de vocês. E a Bíblia estando na mão de vocês é para ser rezada. Não é para ser objeto de decoração da sua casa e muito menos amuleto. Eu acho interessante que tem pessoas que vêm aqui e passam a mão na Bíblia. Não vai mudar nada a tua vida, meu filho, nada a tua vida, minha filha. É a mesma coisa você passar a mão na comida e não comer. Passa a mão lá no arroz todo dia e não come para ver o que vai acontecer com você. Você vai ficar definhado. Agora, se você se alimenta, o seu corpo fortalece. E você se alimentando também da palavra,
além do seu corpo estar fortalecido, também a sua alma. Então, meus amados, da mesma forma que você quer ter uma saúde física, é preciso ter saúde espiritual. É necessário a saúde espiritual. É necessário eu estar conectado com o Senhor através da Bíblia. Nós sabemos que as Sagradas Escrituras, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, que as Sagradas Escrituras é Deus que fala comigo. Tá? O padre já disse isso para vocês. Os leitores, melhor dizendo, os proclamadores da palavra, vieram aqui, anunciaram para vocês de que livro tinha sido extraído esta palavra, e quando terminou, eles disseram: palavra do Senhor. E o padre disse: palavra que nos salva. Então a palavra é do Senhor e é palavra de salvação. Teu corpinho vai ficar aqui na terra, viu? E não vai subir não, vai ficar aqui. Tudo aquilo que nós enxergamos com esses olhinhos que Deus nos deu, vai ficar por aqui mesmo. Tudo isso que nós enxergamos apodrece. Somente as coisas invisíveis, que as coisas de Deus, como São Paulo nos falou na carta aos Filipenses: para mim morrer é lucro, porque é estar com o Senhor. Para você também deveria ser assim. Morrer é lucro, porque eu vou estar com o meu amado para sempre. Aquele que eu amei tanto, mas de forma oculta, através dos sacramentos e através das Sagradas Escrituras, e que agora iremos contemplar na glória. Então é importantíssimo nós rezarmos. Se você está dizendo que não tem tempo, arruma tempo. A igreja nos ensina a sermos disciplinados. Caso contrário, pode ter certeza que é o inimigo que não quer que você vá para o céu. E aí você acha que vai, mas ele está lá no teu íntimo, que é na sua alma, falando para você: sinta-se cansado, dorme, não precisa se alimentar, você já comeu seu arroz e feijão do dia a dia, para que alimentar da palavra? Não precisa. E aí você fala assim: realmente estou cansado, vou dormir, amanhã eu vou rezar. E amanhã passou, você já está com 60, com 70 e ainda não rezou. Quando vai ser? Lá no inferno não tem a palavra de Deus. Então lá você não vai. Nos céus nós iremos contemplar o próprio Verbo, a própria palavra, o próprio Deus. Então nós estaremos alimentados eternamente com aquele que sempre nos amou. E aí nós ouvimos muito bem na primeira leitura de Isaías 55, o Senhor dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Então, meus amados irmãos e irmãs, é importante ressaltar que Jesus procura cada vez mais apresentar para nós as particularidades do reino dos céus. Ele se esforça, conta parábolas para nós o tempo todo,
para nos mostrar a importância do reino dos céus e também para nos mostrar a importância da nossa mudança de mentalidade no que diz respeito à religião, que é a nossa fé, no nosso caso, fé católica e não espírita, é fé católica. Quer ir para o céu, tem que ter fé católica. Em relação no que diz respeito à nossa mudança ao trabalho, à família, à prática de justiça e a tudo o que se refere à vida humana. No Evangelho que foi proclamado hoje, Mateus 20, de 1 a 16, Jesus nos conta a parábola para que compreendamos que a justiça do reino de Deus é diferente daquela justiça que muitos praticam e que conhecem, que é a justiça dos homens. A parábola inicia com Jesus falando da importância do reino dos céus. Ele diz: o reino dos céus é como a história de um patrão que saiu de madrugada. Olha o horário que o patrão saiu. De madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Jesus ressuscita na madrugada. Na madrugada nós vamos ver a disponibilidade de um corpo descansado e disposto a trabalhar. O que nos chama a atenção na parábola é que o próprio proprietário da vinha, ele sai à busca de operários para trabalhar na sua vinha. Ele não manda um encarregado ou um subordinado, como talvez você faria. Ele vai pessoalmente, é ele que vai ao encontro daqueles que ele quer que trabalhe na sua vinha. Com isso, Jesus ensina que os chefes religiosos do seu tempo não estavam mais autorizados a falar em nome do seu Pai. Por quê? Porque eles apresentavam um Deus patrão, um Deus vingador, um Deus justiceiro. O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, não é nada disso, como muitos até hoje pensam. Não. O nosso Deus que Jesus apresenta, ao invés de castigar, Ele apenas ama. Ele ama, simplesmente ama. Ele sai ao encontro das pessoas, para a sua vinha, para a sua igreja. E assim Ele inclui essas pessoas e salva cada uma dessas pessoas. Como vimos, o proprietário demonstra um cuidado muito grande para com a sua vinha. Sai diversas vezes durante o dia em busca de trabalhadores, porque ele sabia muito bem que se essas uvas não fossem colhidas agora, ele não teria um vinho de excelente qualidade. Então esse cuidado com a vinha, por isso ele vai de madrugada, ele vai às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 17 horas, à busca de trabalhadores para a sua vinha. É um contato direto, entendeu? É corpo a corpo, contato direto do proprietário com os operários contratados. Olha a diferença.
Talvez você tenha uma empresa, ou você tenha algum empregado e não tem esse contato, nem sabe quais são os seus sentimentos e as suas necessidades. Este não, ele tem esse contato direto, e ele deixa claro, nosso Senhor Jesus Cristo, as novas relações entre a humanidade e Deus, o Deus da vida, que Jesus revelou. É um jeito novo de se relacionar, não é como se pensavam. Um Deus presente, que apenas chama, ele só chama, ele não pede currículo nenhum, ele não está preocupado com o seu currículo, porque a sua intenção é a inclusão. Ele não quer que ninguém fique fora do seu reino ou da sua vinha, que é a sua igreja. É claro que nem todos na época, como hoje em dia, não conseguem entender a passagem da lei para a passagem da misericórdia de Deus. Tem muitos que ainda preferem, hoje em dia, em pleno século XXI, um Deus que castiga, um Deus patrão, um Deus vingador. E essa dificuldade é demonstrada na parábola, pela reação dos primeiros empregados contratados na hora do pagamento. Eles começam a resmungar. Ao pagar primeiro aos últimos empregados contratados e dar-lhes o mesmo valor dado aos contratados da primeira hora, o que o patrão fez, meu querido? Ele inverteu completamente a lógica da economia e do mundo do trabalho. É isso que aconteceu, uma mudança total de mentalidade. Ele fez uma reviravolta nas relações de mercado de trabalho. Ao invés de agir conforme a lei, esse proprietário, ele agiu com misericórdia e bondade, deixando furiosos, talvez você, se fosse o da primeira hora, aqueles que tinham sido contratados primeiro. Como diz a palavra, ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Meus queridos, com a reação dos primeiros empregados contratados, sabe o que Jesus está denunciando? A mentalidade competitiva entre os seus discípulos. É assim que você vive hoje em dia, nessa competitividade do mercado do trabalho, não levando em consideração aqueles que estão na sua volta, que são seus irmãos e irmãs, e que também têm as mesmas necessidades? Assim como os primeiros empregados contratados alegavam ter suportado o cansaço, o calor, os cristãos judeus achavam, como povo escolhido por Deus, os primeiros deveriam ter certos privilégios e direitos diferenciados dos demais cristãos recém-convertidos. A reação do patrão ao murmúrio desses primeiros empregados é clara. Ele diz: por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Olha como o ser humano é intrometido. Quem está pagando é o patrão.
O dinheiro está saindo do bolso do patrão, não é dos empregados. Ele não lesou nenhum dos empregados. Ele não é um patrão corrupto. Ele deu aquilo que era de direito, e ele quis também igualar para os outros. E ele fala: mas vocês ainda querem mandar naquilo que me pertence? E muitas vezes, amado, você é assim, quer dar pitaco na vida do outro, naquilo que não lhe pertence. Quando lhe pertence, que é para tirar o irmão do inferno, porque amar significa desejar levar as pessoas para os céus, aí você não faz. Então, meus queridos, a parábola mostra que o patrão praticou a justiça porque pagou a cada trabalhador o que havia combinado e conforme as suas necessidades. O salário não é imposto pelo patrão, e sim é fruto de um acordo entre o patrão e o empregado que concordou com o salário estipulado, uma diária por dia, que significa, na época, uma moeda de prata, o necessário para o sustento. Então, aqueles trabalhadores que por fim foram contratados, não eram vagabundos ou preguiçosos, como muitos pensavam, apenas não tiveram a oportunidade de ser chamados para trabalhar. A decisão do patrão assemelha-se ao comportamento de Deus, que é justo e dá a todos conforme a necessidade. Esse é o coração da parábola, que mostra a diferença entre a justiça da sociedade e a justiça do reino de Deus, que tem o seguinte princípio: todos têm direito à vida em abundância. Todos têm o direito à vida em abundância. Assim, ninguém é o primeiro e nem o último. Todos são iguais e não há, portanto, lugar para os ciúmes ou a inveja, nem para a competição, nem para a desigualdade. Então, meus queridos, certamente a denúncia de Jesus é válida para os nossos dias, pois, como sabemos, ainda hoje muitas pessoas, sejam elas religiosas ou não, ainda têm a dificuldade de aceitar um Deus misericordioso, que age com liberdade e doa o seu amor a todas as pessoas sem distinção. Deus doa o seu amor a todas as pessoas sem distinção de classe social, ou de religião, ou de nação, ou de língua, ou de preferência sexual. Na verdade, esse Deus continua sendo negado por muitas pessoas, um Deus não misericordioso. É inadmissível um Deus que não recompensa, muitos pensam assim, os bons e castiga os maus. Talvez você até reza assim, se achando que é bom e que o Senhor tem que castigar os outros. Cuidado com as orações. Muitos pensam que para uma pessoa que a salvação é um prêmio, e não é, meus queridos. A salvação é um dom. Deus é uma pessoa que nos ama. Deus não é dominador, Ele é um Pai amoroso. O outro não é meu concorrente, o outro é meu irmão. A igreja
não é um tribunal, ela é uma família. E muitas pessoas ainda pensam com a lógica do mundo e não com a lógica de Deus. Infelizmente, essa mentalidade prevalece na sociedade, na comunidade, na família, em grupos, nas pastorais, nos movimentos, nos dias atuais. É preciso mudar essa mentalidade. Achar que eu estou salvo e que o outro não. Achar que a minha religião é melhor do que a do outro, que a minha vida é melhor do que a do outro. Cuidado. Quem nos dá a salvação é o Senhor. Ele conhece o meu coração, os meus pensamentos, as minhas intenções. Você conhece a minha casca, imagina o que você quer, e que muitas vezes você julga de forma errada, mas Deus conhece o nosso coração e as nossas intenções, Ele nos conhece por dentro. Então, meus amados irmãos e irmãs, a Bíblia nos ensina a não agir movidos por critérios econômicos, e sim pelo amor gratuito. Os trabalhadores da primeira hora devem acolher com generosidade os trabalhadores da última hora. O povo de Israel é o trabalhador da primeira hora. Os cristãos de todos os povos e de todas as épocas, inclusive nós, somos os trabalhadores das outras horas. E Deus acolheu a todos nós. Só para você pensar, muitas vezes é preciso refletir à luz da palavra. Quando a gente reza a palavra, a Lexio Divina, aí Deus vai nos inspirando. Só para você refletir com relação aos trabalhadores, de qualquer hora. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Santa Mônica, desde a sua tenra idade, uma mulher virtuosa, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Casou, precisou de rezar pelo seu marido e inclusive pelo seu filho Agostinho, que se converteu bem depois. Ela precisou de rezar 30 anos. Santa Mônica rezou pela salvação do seu filho, e Deus, na sua infinita misericórdia, como Ele acolhe a todos em qualquer hora, desde que venha para trabalhar na sua vinha, e que muda sua vida, sua mentalidade, Ele faz maravilhas. Como também, lá na cruz, Jesus foi pregado no lado de 2 bandidos. Aquele que se converteu, Jesus falou para ele: hoje estarás comigo no teu reino. Então, só para você ver que a lógica de muitas pessoas, que traz para a lógica da igreja, olhando para as Sagradas Escrituras, movido por critérios econômicos, não é isso que o Senhor nos ensina, e não é isso que Ele nos mostra. Esses exemplos que o Padre deu é para clarear a sua mente. Porque eu estou na igreja a vida toda, cheguei de madrugada na barriga da minha mãe. Louvado seja Deus que eu cheguei na barriga da minha mãe, louvado que ela me mostrou esse caminho, e que pude realizar muitas coisas boas. Mas aquele chegou depois. Tá, tudo bem, graças a Deus que ele chegou, através das nossas orações, do nosso testemunho, da nossa vivência. Então ele chegou depois, ele também é acolhido por Deus, e nós ficamos felizes com ele.
porque a partir daquele momento ele mudou de vida. E mudar de vida é de forma radical, irmão. Não é vir de vez em quando na igreja, vem esse domingo, no outro domingo eu não venho, porque eu já tenho que passear. Não pense você, que você é discípulo do Senhor, que vem de vez em quando. E ainda pior, hein? Ainda comunga. Domingo é dia do Senhor. Você deu a sua vida ou comprou esse dia? Não. Você não tem escritura desse dia. Você não deu a sua vida. Quem deu a vida por nós foi nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo é dia do Senhor. Inclusive uma pessoa inteligente sabe muito bem, lógico que nesse período da pandemia não está acontecendo, que quem recebe a Eucaristia fora do altar do Senhor são somente os doentes. Nem os familiares recebem, só o doente. Você já conseguiu enxergar isto? Que o padre ou um dos ministros não vai na tua casa, você que é saudável, e levar a comunhão para você, é você que tem que vir à casa do Senhor. Então acorda. Quem sabe hoje você começa a ser o trabalhador da última hora e muda de vida. E reflita um pouco melhor sobre a vida enquanto cristão. Porque nós precisamos ficar alegres e felizes, porque nós somos esses trabalhadores. E na igreja tem pessoas que têm a dificuldade nas pastorais de acolher o outro, porque eles acham que o outro veio para tomar meu lugar. Ninguém vem para tomar o lugar de ninguém. O outro vem também para colaborar. É diferente. E depois, o lugar não é seu, o lugar é nosso, porque nós somos família, somos igreja. A visão do Senhor deve ser a nossa visão. Os nossos pensamentos, os nossos caminhos devem coincidir com o Senhor. Se eu creio na eternidade, então eu preciso estar conectado com o Senhor, estar em sintonia com o Senhor. Os trabalhadores da última hora receberam o mesmo que os da primeira hora recebeu. Não por injustiça, mas foi por generosidade do patrão. O proprietário não foi injusto, pagou a cada um conforme o combinado. Meus queridos, façamos de Cristo nosso viver, e que morrer seja para nós lucro, como nos ensina São Paulo. Mas enquanto estivermos nesta vida temporal, possamos desenvolver um trabalho fecundo. Um trabalho fecundo. Que o nosso viver neste mundo seja necessário para o bem dos outros, e seja causa de alegria para os trabalhadores de todas as horas. Assim deve ser a nossa vida. Nós viemos neste mundo para fazer o quê? Para adorar o Senhor, servir o Senhor. E como eu sirvo o Senhor? Na pessoa dos irmãos necessitados. Assim chegamos à conclusão e síntese do Evangelho: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa expressão é apenas um modo de enfatizar que aqueles que foram chamados por último terão os mesmos direitos que os primeiros, e principalmente que na comunidade do reino não há distinção entre os seus membros, uma vez que o reino de Deus é uma família, e em uma família todos são irmãos e irmãs.
professamos a nossa fé.